Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente, aqui da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza, estou com você todos os dias, agora em 2 horários, né? Essa semana, esses 2 horários ainda funcionam da 1h30 da tarde e também às 15 para as 8 da noite. Você sempre o nosso convidado mais que especial. Louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela oportunidade muito preciosa que você dá a mim e à IPI de Rolândia de entrar aí na tua casa, aqui através da TV Cultura, Rede Norte Paranaense, canal 27.1, ou de repente você aí pelas redes sociais, tanto da TV Cultura, aqui regional, como também da igreja, né? Nós temos as nossas redes sociais que você pode acessar, sabe? Você pode acessar agora se você quiser, por exemplo, o Facebook, as descrições estão aqui embaixo, o Instagram ou então o YouTube, tá bom? Você pode entrar aqui numa dessas informações que você está lendo aqui, você vai lá e nos curte, você se inscreve, você nos segue e você vai ter informações preciosas de um povo que ama você de todo o coração. O programa Em Frente é sim um patrocínio da IPI de Rolândia, dos membros da igreja que amam esta cidade, que querem ver o melhor para ela. Nós oramos por você, querido. Nós oramos como igreja pela cidade de Rolândia, pelos governantes, pelo comércio, pelas escolas, pela saúde, pela prosperidade, pela segurança, por tudo aquilo que Deus pode trazer a esta cidade ou alguém por quem alguém pode interceder. Nós fazemos por você diante do trono de Deus todos os dias. E eu louvo a Deus porque você tem nos dado a consideração aí da sua audiência. Olha, a gente sempre tem dito aqui, você, se está gostando aí do programa Em Frente, querido, comunica seus amigos, seus familiares, entre em contato agora e informa, está no ar o programa Em Frente. Esta semana em 2 horários, como eu disse, 1h30 e 15 para as 8 da noite. A partir da semana que vem, dia 25 de janeiro, nós vamos retomar o horário das 8 da manhã e depois continuar às 1h30 da tarde, tá bom? Que Deus te abençoe. Olha, nós estamos nesses dias fazendo uma programação diferente chamada, o nome é Em Frente Responde, tá vendo, né? Em Frente Responde. O Em Frente Responde tem a intenção de esclarecer, de alguma maneira, alguma dúvida bíblica que você tem. Olha, estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus, querido. As nossas respostas, elas não se baseiam naquilo que achamos, que pensamos. Aqui na igreja, nós afirmamos também nas nossas constituições, nas nossas leis ordinárias, de que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. É o que cremos e o que devemos obedecer. Então nós estamos aqui com esta palavra aberta e eu quero responder para você hoje mais uma pergunta, né? Ontem nós já iniciamos o Em Frente Responde e nós vamos continuar hoje com mais uma pergunta que nos chegou. E se você quer fazer alguma pergunta, você pode entrar em contato. Olha, vou deixar hoje um WhatsApp aqui para você, o 43 99147 5007. 43 99147 5007. Alguma dúvida? Ou então, depois de respondida esta pergunta que eu vou colocar no ar agora, alguma coisa não ficou clara para você do texto bíblico citado, alguma situação assim? Entre em contato comigo. É um WhatsApp, ok? Manda mensagem escrita. Pode ser uma mensagem de áudio também. De repente a gente até coloca a tua pergunta aqui no ar com a tua própria voz, tá bom? Bom, a pergunta de hoje é a seguinte. Quando as pessoas morrem, depois que as pessoas morrem, elas ficam dormindo, aguardando um julgamento, ou elas estão já vivas em alguma parte do mundo, em alguma parte, né, do universo, em algum lugar? Depois que a pessoa morreu aqui na Terra, o que acontece com ela depois? Queridos, vou colocar essa resposta aqui agora, a partir de agora, biblicamente, e eu, creio mesmo que aquilo que eu vou te responder vai trazer para você alento no teu coração, vai te trazer consolo, tá bom?
E esse consolo serve para você que fica preocupado com a questão da morte, ou então que perdeu um ente querido, um amigo e está assim com o coração dolorido. Presente nesses dias, né, de enfermidades tantas e tantas situações que nós estamos assim preocupados. Então fica atento na resposta que eu vou te dar aqui no programa Em Frente, responde. E se você tiver mais alguma dúvida, não esquece de compartilhar essa dúvida com a gente, que pode ajudar muitas pessoas que estão aí preocupadas com alguma situação espiritual, tá bom? 43 9143, desculpa, 5007. Esse é o nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá então. Bom, querido, de cara já vou te dizer que as pessoas não estão dormindo. Depois que as pessoas são enterradas, cremadas, né, de alguma maneira elas passam por um sepultamento. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus e os textos que eu vou te mostrar agora, não há um sono da nossa alma. Não, as pessoas estão vivas, as pessoas estão alertas. Eu vou até te dizer que em alguns casos em atividades. Biblicamente é assim. E eu vou te mostrar, vou te provar agora então, a partir da Bíblia, da palavra de Deus. Primeiro texto que eu quero te mostrar, olha, existem outros, tá bom? O tempo que nós temos aqui não esgota, né, o estudo, que poderia levar bastante tempo, ok? Então, simplesmente vou te dar aqui algumas respostas, alguns versículos bíblicos, para que você acompanhe aí e você possa chegar ao conhecimento da verdade através da Bíblia. E se você, por esta palavra, tem uma outra interpretação, pode colocar também nos comentários quando este vídeo estiver lá no YouTube. Ou então, pode mandar para o WhatsApp 43 9143 5007. Vamos ver então? Queridos, no Antigo Testamento, nós temos um caso que eu quero citar aqui. O caso é o caso de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou te contar a história e ler o versículo. Davi, ele teve um caso extraconjugal. Davi, ele cometeu um adultério e um assassinato. Durante esta infração contra a lei de Deus, em que ele cometeu um adultério, Davi acabou por engravidar Batseba. E esta criança que nasceu do relacionamento adúltero entre Davi e Batseba, esta criança, queridos, ela adoeceu profundamente. Adoeceu, eu vou te dizer, fatalmente. E então o profeta Natan foi até Davi, disse para ele a respeito do seu pecado. Davi se arrependeu do pecado, mas a consequência do seu pecado permaneceu na sua vida. E Davi então viu o seu filho doente para morrer, e diz a Bíblia que por 7 dias, querido, ele entrou em oração, ele entrou em jejum, ele começou a buscar a Deus de uma maneira profunda e intensa. Mas de uma maneira, ele estava tão triste de ver aquela criança para morrer, que diz a Bíblia que Davi não comeu, Davi não se banhou, Davi não queria ouvir música, Davi não queria viver. Ele se trancou num espaço e ficou ali, buscando a Deus pela cura da criança. Passados 7 dias, ele viu alguns dos seus funcionários cochichando e ele entendeu, a criança morreu. E ele foi lá então e perguntou, é morta a criança? Isso está registrado em 2 Samuel 12, tá bom? E aí então eles disseram, sim, a criança morreu. Quando ele ouviu isso, ele foi para o banho, se trocou. Ele comeu, pediu comida, pediu para que voltassem a tocar as músicas no palácio. E as pessoas estranharam. E tendo estranhado, eles foram perguntar a Davi, que estranho, porque quando o filho estava doente, você não comia, você não se banhava, não se perfumava, você não queria ouvir músicas. Agora que a criança morreu, você se levanta? E aí ele dá a resposta que nos leva a entender que a criança não estava dormindo. Olha só, a criança então havia morrido. E aí quando ele é perguntado, ele responde em 2 Samuel 12, 23. Agora que a criança morreu, por que eu vou jejuar? Eu poderei trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A esperança deste homem de Deus, que conhecia Deus e conhecia aquilo que Deus era capaz de fazer, era a criança não volta para onde ela foi, de onde ela está agora, mas eu vou até ela. Querido, então, ele estava dizendo a respeito do quê? Da sua própria morte. E ele estava dizendo que depois da sua morte, ele encontraria de novo o seu filho. Então ele está claramente afirmando, a criança não está dormindo, porque também quando eu morrer,
eu irei até ela, eu irei me encontrar com ela. Logo, nós entendemos que a criança não estava dormindo, não estava num sono da alma, aguardando algo. Davi, morrendo, encontraria com seu filho vivo em outro lugar e não dormindo. Segunda coisa que eu quero deixar aqui com você, está registrado lá no livro, no Evangelho segundo nos escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 20, o versículo 38. Neste Evangelho, nós temos um caso em que havia uma lei em que quando uma mulher que se casava com um homem, este homem morresse, ela deveria ser entregue ao seu irmão para dar continuidade à descendência desse irmão. Era uma regra do levirato. E aí aconteceu um caso e chamaram Jesus para, na verdade, colocá-lo à prova. E neste momento eles perguntaram para Jesus, olha, essa mulher foi perdendo, né? Ela se casou, não teve filho com ele, o marido morreu. Aí casou com o irmão que também com quem não teve filho e ele morreu e assim foi. Aí eles perguntam a respeito de como isso se daria lá no céu. E aí dentro da resposta, Jesus diz para eles uma frase assim, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Eu vou repetir, Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, está em Lucas 20, 38, mas sim de vivos, porque para ele, para Deus, todos vivem, os vivos e os mortos. Eles estavam perguntando para ele a respeito dos mortos. E o que Jesus disse para eles? Não, para Deus, que é Deus de vivos, todos vivem. Não vejo uma resposta mais clara do que esta. Mas vamos para outra. Em Mateus 17, no versículo 3, a Bíblia diz, é um relato de um texto que a gente chama de a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus. Quando Jesus é glorificado diante dos olhos dos seus discípulos, de maneira translúcida. E neste momento da transfiguração aparecem para ele dois homens. E diz a Bíblia aqui em Mateus 17:3. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias e falavam com ele. Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Alguém pode objetivar e dizer, não, pastor, mas Elias não morreu. Elias não morreu, mas Moisés morreu. Moisés morreu mais de 2000 anos antes do que deste fato aqui que está sendo narrado em Mateus 17, que é o ato da transfiguração. E Moisés aparece conversando com Jesus. Lembra que eu disse que não só estavam vivos, mas também que tinham atividades? Pois é, está aqui. Moisés vem falar com Jesus. Estava vivo, não estava dormindo. Outro caso, queridos, interessante, em Apocalipse capítulo 6, no versículo 9, está havendo ali a descrição para João do Apocalipse a respeito dos selos que Deus derramaria sobre a terra. E aí a Bíblia diz em Mateus 6,9, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o que João viu, as almas dos que haviam sido perseguidos e mortos por causa do testemunho de Jesus, por estarem pregando o evangelho de Jesus. E eles perguntam ao Senhor, essas almas, do que haviam morrido aqui na terra, sendo mártires da fé, até quando o Senhor não vinga o nosso sangue? Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? Olha, eles estavam vivos, eles estavam falando com Jesus. Não estavam então dormindo. E um último texto que eu quero deixar para você, lá no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus então já está crucificado, queridos. E o que acontece ali durante este momento? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 23, no versículo 42, né? Você sabe que haviam dois malfeitores, um ao lado esquerdo, o outro ao lado direito de Jesus. E aí um deles diz a Jesus assim, Jesus, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus, no versículo 43, respondeu. Aliás, ele diz assim aqui, olha, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele usa no futuro, mas Jesus diz para ele no presente, naquele momento. Jesus respondeu, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Vê que ele tinha uma noção de que, quem sabe no futuro, olha, quando o Senhor vier no teu reino, Jesus disse, não, hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje, porque daqui a pouco aquele homem, tanto como Jesus, iriam morrer. E aí Jesus disse, você vai estar comigo e não vai demorar não. Vai ser hoje, lá no paraíso. Ou seja, você não vai ficar dormindo. Nós vamos nos encontrar hoje. Porque você daqui vai passar pela morte e imediatamente vai se encontrar com Deus. Tá aí a resposta. Então, depois que nós morremos, não estaremos dormindo, aguardando nada. E imediatamente tomaremos o nosso destino. E até poderíamos citar aqui, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, em que eles morrem e um vai para o seio de Abraão, fica ali vivo, e o outro vai para o lugar de tormento eterno e fica ali havendo um diálogo, inclusive, queridos. Você pode pesquisar isso, eu vou deixar aqui também na descrição o texto referente a esta parábola. Eu não citei porque é uma parábola, há uma controvérsia aí se é um fato ou simplesmente uma ilustração de Jesus. Eu creio que é um fato, mas é a minha interpretação neste caso. Os outros versículos são bem claros. Olha, que Deus te abençoe. Se alguma coisa aqui não ficou clara ou se você tem uma nova dúvida, o Em Frente responde. Deus abençoe, até amanhã.